Onde trabalha aí os profissionais de comunicação desde o ano passado, pela importante contribuição que tem feito. A Ayala, que é aniversário do dia 5, mesma data que eu nem comemorou, trabalhando. Então, em nome dela, eu quero agradecer a cada uma das jornalistas, radialistas, os blogueiros, enfim, todos que atuam nas mais diferentes áreas da comunicação. Hoje eu vou colocar essa entrevista em duas partes. Uma específica do Piauí. Uma outra são informações relacionadas ao nacional. Nós acabamos de pactuar e firmamos ali os termos do Pacto Nacional. E eu quero aqui também, nessa oportunidade, repassar também para vocês. A primeira frase que eu tenho a dizer, que eu acho que ela pode resumir esse momento que estamos vivendo, é que nós já estamos em colapso nacional. O que estamos trabalhando agora é para evitar uma tragédia maior. Nós já estamos em colapso nacional. O que estamos trabalhando agora é para evitar uma tragédia maior. O que eu vou dizer do Piauí, infelizmente, é bem parecido no Brasil inteiro. Nós chegamos a uma situação em que em 7 das 8 regiões de saúde nós alcançamos um limite em relação à UTI e tivemos mais do que naquele outro momento lá atrás uma proporção de ocupação de leitos clínicos elevada. Em razão disso, nós temos uma situação agora em que estamos adotando provavelmente nesse campo de mais UTI, onde hoje nós já temos bem mais UTI no setor público, por exemplo, do que foi possível abrir lá atrás, no pico da pandemia. E leito clínico, nós também temos um patamar bastante elevado. Estamos aí mais ou menos próximo de 70% de ocupação. O que eu quero chamar a atenção? Que na reunião que realizei hoje pela manhã, com toda a nossa coordenação Covid-19 para essa área de saúde, nós estamos, numa linguagem popular, queimando o último cartucho em relação à elevação de leitos clínicos e principalmente leitos de UTI. Quais as medidas que estamos tomando? Para citar um exemplo, no momento em que estávamos na reunião, e aí para poder compreender, desde o começo da pandemia, em todos os dias, independente de ter Covid ou não, há um sistema de regulação de leitos. E todos os dias há pacientes na regulação para encontrar uma vaga para ele ou para ela. Isso é normal. O agravante agora é que quando a gente olha o número de leitos com outras doenças e o número de leitos Covid, a nossa capacidade de aumentar, ela chegou no teto. Citar um exemplo. Eu me lembrava ontem, na visita que fiz a Parnaíba, e sou grato aqui ao prefeito Mão Santa, porque ali nos demos as mãos para tratar de uma situação SOS, que não é só para a cidade de Parnaíba, não é só para o município de Parnaíba, é para uma região, inclusive do Maranhão, inclusive do Ceará, além, é claro, dos municípios do Piauí. Foi muito difícil lá atrás
a gente conseguir profissionais para abrir 10 leitos de UTI para todas as doenças em Parnaíba. Veja que coisa boa a presença do curso de medicina em Parnaíba, assim como outras áreas de saúde, pela Federal e também pela IESAF. Isso permitiu que a gente, nesse momento, em que estamos tão precisando, a gente pudesse chegar em Parnaíba a 58 leitos para adultos. 58 leitos, foi quase impossível 10 lá atrás. 30 para pacientes das outras doenças, 28 para pacientes Covid e mais leitos para o infantil. Eu cito isso para compreender, não é, o tamanho do esforço. Eu citei Parnaíba aqui porque é de ontem, mas esse esforço em Teresina, esse esforço em cada região do estado. Não tinha UTI, por exemplo, em Bom Jesus, não tinha em Uruçuí, nós não tínhamos sala de estabilização em Corrente, em São Raimundo Nonato, em São Nonato UTI agora, em Curimatá, para dar outro exemplo, em Luzilândia, em Esperantina, ou seja, foi um esforço gigante que a gente fez em Campo Maior, tá certo? Ampliamos em Piripiri, para que a gente pudesse ter. Vocês têm que imaginar o que é ter 24 horas paciente internado grave e ter equipes de profissionais de variadas áreas acompanhando. São 8 profissionais, aliás, profissionais de 8 variadas áreas para funcionar uma UTI, para a gente compreender. Um turno de 6 horas, mais outro de 6 horas, mais outro de 6 horas, ou às vezes turno de 12 horas. E essa moçada está, por isso que a gente toda hora faz referência a ela, desde março. Gente em hotéis sem visitar a família, gente que não tira férias, que não tira uma semana de descanso. Então, eu dito isso, que eu quero é só para compreender a situação. Nós estamos adotando novas medidas. Eu devo, agora ainda hoje, estar colocando em decreto o nosso Hospital da Polícia Militar como Hospital Covid-19. Lá a gente tem oxigênio, lá nós temos leitos com canalização e isso permite ampliar tanto para a linha de leitos clínicos como leitos com respiradores. Conversei ontem e hoje com o Ministério da Saúde, ontem com o ministro, hoje com o secretário executivo, pedindo para que a gente possa receber da parte do Ministério, e eles comprometeu 40 respiradores que também possam servir ao Piauí. E tinha já, e aí destaco aqui o senador Ciro, tinha anunciado, respiradores para Parnaíba, respiradores para Picos, que também são muito, muito importantes para esse momento. E, vejam, nós trabalhamos para agora também ter o apoio da rede privada maior do que já vem sendo dado. Nós fizemos uma suspensão de cirurgias eletivas, fazendo cirurgias apenas emergenciais em alguns hospitais, como por exemplo Getúlio Vargas, Hospital Infantil, Hospital de Picos, Floriano, Piripiri, Bom Jesus, Parnaíba, para citar outros exemplos. Mas agora nós vamos fazer um decreto para que a gente possa limitar ainda mais, somente esses casos muito graves. Inclusive queremos pactuar com o setor, dos conselhos de medicina, com a entidade da direção hospitalar. Dizer que o Estado, ao fazer isso, também assume o compromisso que esses leitos que ficam liberados serão leitos à disposição de Covid-19 e os hospitais vão receber por eles. Inclusive, pactuando, como pactuei lá na agenda do Rio de Janeiro com o ministro Pazuello.
para que a gente possa suportar isso, inclusive credenciando esses leitos junto ao Ministério da Saúde. Outra medida, isso aqui é para permitir ampliar leito na área pública, como essa que eu citei aqui, de Parnaíba, essa que eu citei lá com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, no HPM, aqui no Getúlio Vargas. E o que eu quero chamar a atenção é da importância dessa ampliação também no setor privado. A gente já vem trabalhando aqui a ampliação também de leitos em parceria com a Prefeitura de Teresina, com o Hospital da Universidade, que também grande parceira, né, nesse momento, tanto a Prefeitura de Teresina como o Hospital da Universidade. Mas qual é a constatação? Eu quero repetir, é que chegamos no limite. No limite. Por essa razão, é que eu devo aqui colocar para vocês que nós estamos também buscando um caminho, e esse caminho não pode ser mais só o Piauí. Eu venho já há alguns dias dialogando, estivemos lá conversando com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, conversando com o Judiciário, conversando com o Poder Executivo. Para quê? Para que a gente tenha um esforço nacional, para que a gente tenha um pacto nacional pela vida. Não é só um jogo de palavras, é uma necessidade, um pacto nacional pela vida. Ontem, quase 2.000 óbitos. Dizendo assim, pode parecer só um número. Quando a gente olha e examina quem são as pessoas, ou seja, profissionais de saúde, jornalistas, artistas, empresários, trabalhadores, pessoas do campo, da cidade, é que a gente vê a gravidade. Ou seja, nós não podemos perder a capacidade de sensibilidade. Então, em nome disso, agora há pouco, ali, feita a muitas mãos, tente imaginar o que é um pacto que envolve os três poderes: poder legislativo, poder executivo, mais o fórum judiciário, mais o fórum dos governadores, mais as entidades dos municípios. Nesse pacto pela vida, a gente vai estar dialogando também com as entidades empresariais, os trabalhadores. Inclusive queremos conversar com o consórcio dos meios de comunicação, para que tenhamos um apoio nacional daquilo que vamos ter que adotar. Por quê? O fato é que estamos perdendo a guerra para o coronavírus. E aqui, nesse Pacto Nacional pela Vida, nós temos esta realidade, como eu disse. O colapso na rede hospitalar nacional é uma realidade. O que nós vamos ter que trabalhar agora, como eu disse, é para evitar uma tragédia. É evitar uma tragédia. Como é que a gente faz para não morrer 2.000 pessoas todo dia? Como é que a gente faz para não chegar a 3.000, como já é a previsão do próprio Ministério da Saúde? Como é que a gente faz para o Brasil não ser o centro da pandemia mundial? Como é que a gente faz para o Brasil não ser o país do risco de propagação do vírus com mutação para o mundo, das variantes? Ou seja, como que podemos fazer isso? E aqui tem um dever de casa que nós vamos ter que cumprir internamente. De um lado, uma saída paliativa. Não vamos enganar a ninguém. Paliativa. Ela é um fôlego, é um oxigênio que precisamos nesse momento em que estamos. Adotar não mais esse ou aquele status. E devo dizer que os 27 estados e Distrito Federal do Brasil adotaram medidas restritivas, medidas para conter o coronavírus. O que é que queremos agora? Ao invés de um fazer uma semana, 15 dias, o outro faz lá na frente,
o outro faz depois. Por que que a gente não busca fazer todos ao mesmo tempo? E cito já um exemplo de sucesso, o Carnaval. Ali pactuamos os 26 estados, mais o Distrito Federal, e nem patrocinamos evento e todos buscamos inibir eventos. Ainda teve, mas por descumprimento às regras. Imagine se tivesse no Brasil tido o Carnaval da forma como era tradicional, um momento de festa, de alegria própria do povo, mas inadequado para aquele momento. Procurem imaginar o que seria a realidade hoje. A suspensão ali, ela teve algum efeito. Pois bem, agora o que nós estamos colocando é a importância de ter medidas de âmbito nacional. Medidas que possam conter eventos, medidas que possam evitar aglomerações, com o objetivo preventivo, mas adequado à realidade de cada estado, mas feito ao mesmo tempo no Brasil inteiro. No documento do Pacto pela Vida, o Pacto Nacional pela Vida, nós queremos trabalhar a prevenção, juntos, a prevenção. Queremos trabalhar mais do que a prevenção, queremos trabalhar a solução definitiva. E a solução definitiva é variadas vacinas, a compra e entrega de mais vacinas, para que a gente tenha mais vacinação. Foi em nome disso que fomos juntos, lá governadores e o ministro, ao Rio de Janeiro. Tivemos dialogando com a Fiocruz e também antes com o Butantan. E conversando com os países, ainda ontem uma agenda na qual representou o Brasil o ministro Pazuello, com a Gavi, que é a representação da OMS, no consórcio de países para a compra de vacina. E ontem foi aprovado, pela essa situação emergencial do Brasil, a entrega agora dia 23, de 3 milhões de doses aproximadamente da AstraZeneca da Coreia, na perspectiva de ter mais outra entrega em abril e outra em maio, totalizando 9,1 milhões de doses. Mas também nós estamos cobrando e estamos formalizando hoje para que o Reino Unido, a Universidade de Oxford, a AstraZeneca, possa cumprir um contrato que tem com o Brasil, que a previsão era de entrega de IFAs, de 15 milhões de IFAs a partir de janeiro, não entregou janeiro, passou a regularizar a partir de fevereiro, mas ficou essa pendência de janeiro. Qual foi a solução apresentada? Entrega de vacina pronta a partir da Serum AstraZeneca na Índia. Qual foi o problema? A Índia entrou em crise. Cresceu a transmissibilidade, adoecimento, também mortes. E o governo da Índia determinou em uma medida a suspensão de exportação de vacinas. E isso terminou quebrando o calendário do Brasil. Mas como o contrato é com a AstraZeneca, nós estamos aqui apelando, dado essa situação, em que o Brasil é o epicentro da pandemia no mundo. É a Organização Mundial da Saúde que está dizendo isso, que o Brasil pode ser o grande propagador das variantes para o mundo. Então, em nome da gente poder conter o coronavírus, pensando no Brasil, mas pensando também no mundo, a importância de ter uma solução, de manter o cronograma para 4 milhões de doses agora em março, mais 4 milhões de doses em abril, até o cumprimento do calendário. Da mesma forma, estamos dialogando com o governo dos Estados Unidos da América. A ideia é que o Congresso Nacional Brasileiro, o Congresso Nacional dos outros países, é que a diplomacia brasileira que participou da reunião no Rio de Janeiro, através ali do diplomata Flávio Werneck, que representa o Itamaraty, para garantir as condições de também entrega de AstraZeneca, que tem produção lá nos Estados Unidos, e mais os contratos que o Brasil fez com a Pfizer
com a Janssen e agora esperamos com a Moderna. E a gente tem a agilidade. Ontem uma agenda também da Fiocruz com a Anvisa. O que nós queremos aqui? Duas coisas. Agilidade para que a gente possa, a partir da próxima semana, ter entrega toda semana, do jeito que hoje chegam, para o Brasil inteiro e também para o Piauí. A cota parte de 2,5 milhões de vacinas do Butantan, a Coronavac, e a gente tenha também agora toda semana, entregando para o Ministério na segunda, terça e quarta, entregando para o Brasil vacinas do Butantan e vacinas também da Fiocruz, da AstraZeneca, complementada por essas outras possibilidades. Então, estamos pedindo que também o Reino Unido possa, com a Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, antecipar para a Fiocruz as condições de produção do IFA no Brasil a partir de maio. E veja que notícia boa. Foi antecipado a partir desse esforço para concluir agora em abril toda a estrutura física, equipamentos, entrar em testes em maio para a gente produzir o IFA aqui no Brasil. Claramente, serão bem-vindas as complementações em vacinas de outros laboratórios do mundo, mas são os laboratórios brasileiros que verdadeiramente têm condições de sustentar o abastecimento maior nesse instante do Brasil. A Fiocruz, o Butantan, por isso que pedimos também a União Química com a Sputnik, tanto vindo vacina pronta do Fundo Soberano Russo, que também já tem contrato com o Brasil, e da União Química, e também com os estados. Então, a gente agilizar para ter a condição de uso no Brasil. Então, com essas palavras, eu quero dizer que no pacto nós estamos colocando estes eixos. De um lado, as condições de que a gente possa evitar uma tragédia, podendo garantir medidas preventivas e condições de atendimento e de salvar vidas na rede de saúde. Ter do outro lado a vacina como a saída definitiva, para que a gente possa ampliar, chegar agora em abril com mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras vacinadas. No Piauí, a gente poder chegar a 700 mil a 800 mil pessoas vacinadas, todo o grupo com mais de 60 anos. Notícia boa, estamos autorizando a partir de hoje, na entrega que vamos fazer aos municípios, que os municípios possam, a partir desta quinta-feira, já iniciar, dentro de um cronograma que foi feito, vacinas a partir de 75 anos. E nós queremos, até abril, chegar a todos acima de 60 anos e mais os com menos de 60 anos, de acordo com uma regra do Ministério, com comorbidades. É isso que vai reduzir tanto essa hospitalização nesse nível, como vai reduzir óbito. Por fim, é claro, também temos sensibilidade com a economia. Mas é a vacina que salva o povo brasileiro do Covid-19 e é a vacina que salva a economia, com tudo que ela representa para as empresas e para os trabalhadores. Por isso, não pode ser um concorrente do outro. Nós temos que estar nessa unidade nacional. As medidas agradam? Não. Mas é o caminho para a gente não ter esse nível de mortalidade a que chegamos. E temos que pensar, é claro, no cronograma da vacina, combinado com o social, por isso o auxílio emergencial, e desde lá atrás manifestamos apoio, aliás, insistimos que precisa ter uma saída para esse vazio de janeiro e fevereiro, para que a gente tenha uma forma de compensação às pessoas que certamente, quem ainda pôde, se endividou mais, e ao mesmo tempo ter um cronograma de apoio sim aos empreendedores, para que a gente possa manter os empregos e gerar novos empregos. Então, são essas aqui as minhas palavras e abro aqui para perguntas. Alguns municípios, governador, têm decretado medidas restritivas duras, lockdown, como agora Piripiri e Piracuruca. Está no foco do governo, no radar do governo, ampliar as medidas restritivas já previstas no decreto em vigor? O decreto que nós colocamos, ele é o piso, ele é o mínimo. Agora nós estamos trabalhando para ainda hoje adotarmos aqui nacionalmente novas medidas.
e não haverá nenhum receio da nossa parte, não é? Nenhum vacilo. Que for necessário fazer, nós vamos fazer. Nós queremos fazer nessa sintonia nacional, claro, integrado com os municípios, e quero agradecer a cada prefeito, cada secretário, secretária de saúde e todos os profissionais da segurança, todas as áreas que estão nesse caminho. Eu acabei de fazer uma agenda ali, agora mesmo, com a área da segurança, a área do Estado, polícia, o secretário de segurança, o coronel Rubens, ali também com o coronel Lindomar, da Polícia Militar, o delegado-geral Luciquei, também o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Esteio, ou seja, para quê? Para que a gente pudesse ali acertar o passo. Nós estamos tendo um problema grave de acidentes principalmente de moto, e além de tudo que já é de ruim o acidente, ainda tem pressão por vaga lá nos hospitais, nos acidentados. Então, reduzir acidente é um passo importante. Por isso que estamos trabalhando integrado com os municípios. É isso que foi dado um comando, para que as nossas áreas de segurança, tanto nas estradas como nas cidades, a gente possa agir contra quem não está autorizado a dirigir veículos ou moto principalmente, quem insiste em beber e sair dirigindo, provocando acidente e provocando, além de óbito, muitas vezes pessoas que precisam de internação. Então, é um passo que a gente quer trabalhar e eu espero que isso, inclusive, a nível nacional. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. E a Senhora do Pontal Cidade de Peixe. Governador, esse pacto nacional seria um recado dos governadores que estão insatisfeitos com o governo federal. Por exemplo, alguns governadores têm que acionar a justiça para ter recurso. A outra coisa, assim, a gente sabe que alguns governadores defendem um lockdown nacional se a pandemia realmente chegar a um limite máximo. O senhor sente que há essa finalização do lockdown nacional? Se a gente pega o significado da palavra lockdown, a palavra toque de recolher, né? Se a gente contextualiza na realidade o significado, ela significa ninguém sai de casa. Isso, eu afirmo, é impossível se a gente não tem como uma medida, não é, do poder central, do governo federal. Porque aí você precisa ter exército, marinha, aeronáutica, como outros países fazem. Você precisa ter atuação sobre aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, ou seja, claro que o que estamos chamando a atenção é que o Brasil pode precisar disso. Pode precisar disso. O que eu posso afirmar é que a medida feita pelo conjunto dos estados, mesmo ela tendo limitação, mas feita de forma nacional, de âmbito nacional, ela terá um efeito maior. E o que a gente espera é manter a integração. Nós não temos nenhum interesse de ser aqui, vamos dizer assim, concorrentes com o governo federal, tanto na área das ações preventivas, da vacina, da rede hospitalar. Nós entendemos que é impossível o Brasil encontrar um caminho que dê o resultado que a gente espera se não for integrado município, estados e governo federal. Nós queremos o ministro da Saúde, não é? Já foram vários ministros, a coordenação. Nós queremos o caminho do Plano Estratégico Nacional da Imunização e de Covid-19. O que nós não vamos ficar parados. O que nós, governadores, tomamos foi a atitude de ter iniciativa, ser proativo. E isso tem ajudado. Por exemplo, na compra de vacinas. Quando a gente foi, o que descobrimos? Tem vacina. Se tem vacina, o Ministério, que é o lado bom, tem comprado. Se o Ministério compra, os estados não vão entrar numa disputa com o Ministério. Nós queremos que ele compre. Se o Ministério, por alguma razão, não comprar, também nós estamos prontos para comprar. Então, é sobre esse caminho. De um lado, nós queremos, não é, que a gente tenha, e essa é a ideia do pacto, os três poderes, como eu disse. Os
os 3 níveis de governo e mais ainda essa importante integração com o setor privado. Governador. Oi. Responda o problema. Uma pergunta aqui para ele. Pode fazer. Governador Nilson, na TV News. Quero saber do senhor o seguinte: se o senhor pode esclarecer para a gente, para o Brasil inteiro, o senhor é o representante aí do Fórum dos Governadores, parabéns aí pela sua iniciativa, que é o então está vendo esse seu esforço. Obrigado. E eu gostaria de saber o seguinte: quando a gente compra essas vacinas aí de fora, ela não vem com esses insumos que a gente possa receber essa fórmula e produzi-las aqui no país? Porque a gente está vendo que sempre vocês estão comprando vacinas. E o brasileiro, piauiense, como eu aqui, estou nessa dúvida. Quando vocês pagam por essas vacinas, que vem esses insumos de fora, nós podemos produzir no Brasil para a gente também ser autossuficiente para ter a nossa vacina? Sim, e além de tudo, ela ajuda a que a gente tenha autonomia sobre o controle de vacina. Ou seja, pergunta se é possível a gente ter o recebimento dos insumos para a produção de vacina aqui, e eu digo que nós estamos dando um passo a mais. O que nós estamos querendo é que a Fiocruz, agora em maio, já produza o insumo farmacêutico ativo, que é o IFA, aqui no Brasil. E tem autorização para a União Química produzir o IFA aqui no Brasil. E há previsão também da gente ter a antecipação para o Butantan para produzir o IFA aqui no Brasil. Isso garante condições do Brasil ter, para a gente ter uma ideia. A Fiocruz está trabalhando, foi isso que nós acertamos agora no Rio. Por que vai ter mais vacina? Porque lá tinha uma linha de produção com um turno, produzindo 250 a 300 mil doses por dia. Agora ela vai trabalhar com 2 linhas de produção e 2 turnos de produção cada uma. Então nós vamos chegar na última semana de março já com cerca de 1 milhão de doses da Fiocruz, da AstraZeneca, por mês, por dia. Significa a gente alcançar, porque tem a manutenção das máquinas, algo como 25 milhões de doses mês só da Fiocruz. O Butantan também, ele já está com cerca de 700 mil doses por dia, e é para chegar a um patamar aí, pode chegar também a 1 milhão de doses por dia. A União Química tem condições também de chegar a 6 milhões de doses, a 8 milhões de doses por mês. Ora, o Brasil tem condições de garantir a imunização rápida dos brasileiros e ainda ajudar os outros países. É isso que ontem transmitimos para a Organização Mundial da Saúde. Olha, além de tirar o Brasil do epicentro da pandemia no mundo, além de imunizar pessoas para a gente garantir solução para o colapso da rede hospitalar, além da gente controlar o coronavírus para não estar espalhando variantes no Brasil e no mundo, também o Brasil, com medidas como essa da descentralização do IFA, ela vai nos permitir, o Brasil, ajudar também outros países. Mas é claro, nesse momento, é preciso ter esse olhar para o Brasil. Governador Francisco José, da Rede Bandeirantes. Nesse contexto do pacto, o senhor assumiria um papel de liderança entre os demais governadores? E a outra pergunta, no mesmo contexto, é: quando efetivamente as primeiras ações integradas já serão executadas? Francisco José, cada estado tem a sua autonomia. Aliás, é do princípio federativo. O que eu agradeço é a confiança dos meus pares governadores para que a gente tenha as condições de uma articulação, para que a gente tenha as condições de, a partir daí, ter uma estratégia. Qual foi a estratégia que nós trabalhamos desde o começo? No primeiro momento, precisávamos de ter ações voltadas para a prevenção, porque nem ideia de vacina ainda tinha. Depois, a luta para ter um plano estratégico nacional Covid-19 e um plano estratégico nacional para a imunização. Passamos a ter, inclusive, calcado na ciência, ali ainda em 20 de outubro do ano passado. Passamos a cobrar que a gente tivesse contratos para vacinação, para vacina.
e a autorização da Anvisa para ter a primeira ou a segunda, como aconteceu com a AstraZeneca e a Coronavac. Depois a luta para a gente começar a ter vacinação. Foi ali já 16, 17 de janeiro a primeira vacina. Passamos a lutar para ter variadas vacinas aprovadas e contrato com essas vacinas para ter a condição de chegar, que é a nossa meta hoje, para a gente chegar a ter um cronograma e nesse cronograma chegar em 30 de abril com 50 milhões ou mais de brasileiros e brasileiras vacinados, para vacinar todo esse grupo de maior risco, que responde por 70% das internações, que responde por 70% dos óbitos. Essa é a estratégia. E chegar, não em dezembro, não na metade do próximo ano, chegar em julho com o país com uma elevada imunização, 70% a 75% imunizado. O Brasil tem condições para isso. Nós estamos entre os 10 países que têm laboratórios potentes. Não há muitos países. O Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Índia, a China, não é? A Suíça, a Suécia, a Alemanha, ou seja, são poucos